Olá, tudo bem, queridos alunos? Vamos falar hoje sobre os métodos de avaliação corporal e entender um pouquinho o quanto esses métodos são importantes para o profissional de nutrição. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem vários tipos de métodos e métodos de imagem, como, por exemplo, o DEXA, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a ultrassonografia. E esses métodos, eles são bastante importantes para a avaliação da composição corporal. Por exemplo, vamos lembrar um pouquinho da absormetria dos raios-x de dupla energia, que é o DEXA. O DEXA, ele é um método de avaliação da composição corporal extremamente preciso. O paciente vai ficar sentado e vai passar ao longo desse paciente deitado, vai passar feixes de raio-x ao longo da massa corporal desse paciente. Feixes de raio-x com baixa radiação, ok? Dessa forma, é possível converter esses feixes de raio-x do paciente, consequentemente, em análises que vão ser precisas para determinar, por exemplo, a composição corporal desse paciente. Dessa forma, a gente consegue, através do DEXA, determinar os tecidos corporais e avaliar a densidade desse paciente. Consequentemente, a gente consegue, com o DEXA, avaliar a massa muscular, a massa gorda e a densidade mineral ou conteúdo mineral ósseo, tá bom? É o padrão ouro para a composição corporal em que a gente consegue ter maior precisão dessa análise, embora seja um método duplamente indireto, ok? Qual é a vantagem? Baixa radiação, não é invasivo, não é traumático, por exemplo, como a gente chegou a falar, né, lá atrás, por exemplo, da pesagem hidrostática. Ele demanda pouca cooperação do indivíduo, então esses raios vão ser passados, né, exatamente com o indivíduo deitado. Necessita de pouca habilidade técnica do avaliador, é padrão ouro para avaliação da densidade mineral óssea e apresenta boa confiabilidade para estimar a massa magra mole, que é a massa livre de gordura e de conteúdo mineral ósseo, massa de gordura corporal e também, consequentemente, a gente consegue determinar o valor total dessa composição corporal ao longo da disposição da composição corporal em diferentes compartimentos corporais. Então, a gente consegue observar uma variabilidade desse tecido gorduroso, desse tecido muscular em diferentes regiões ali do corpo. Tem uma confiabilidade muito comparada à pesagem hidrostática que a gente falou lá atrás e um ponto positivo, não é traumático, né? Diferente da pesagem hidrostática que o paciente precisa mergulhar em água, submerso, né? E isso acaba gerando ali mais desconforto, tá bom? Desvantagem, né? Pressupõe a quantidade de gordura sobre o osso e aí, consequentemente, em pressupor a quantidade de gordura sobre o osso, ela vai ser igual à quantidade de gordura sobre o tecido ósseo, e isso pode variar. Então, a quantidade de gordura sobre o osso, ela acaba sendo igual à quantidade de gordura do tecido ósseo, e isso pode variar também e, consequentemente, limitar a precisão da medida. Ele minimiza o compartimento magro exatamente através da hidratação corporal. Então, se eu tenho uma maior hidratação corporal por doença, por sexo, por faixa etária, por exemplo, eu posso ter maior retenção hídrica por ciclo menstrual e flutuação hormonal, isso pode ter um impacto direto, por exemplo, né, no aumento da água corporal e isso ter uma resposta não tão precisa na hidratação e na medida do DEXA, tá? Existem diferenças de fabricante, de software, e isso pode ter um impacto direto ali também na medida. Então, isso é uma limitação. E incapacidade de diferenciar o tecido adiposo do tecido magro em qualidade de tecido. Então, isso é uma limitação também da metodologia. A tomografia computadorizada, ela vai se basear na atenuação dos raios-x do tecido do corpo. Então, eu vou ter projeções de raio-x em diferentes ângulos do corpo e eu vou ter uma detecção múltipla de várias imagens. Então, eu vou ter várias imagens, né, numa única imagem, num volume tridimensional. Então, eu tenho várias imagens em uma única imagem, ok? Num volume tridimensional de alta resolução. E aí, eu consigo ali avaliar, por exemplo, tecido
mole, tecido adiposo, músculo esquelético, osso, vísceras, órgãos. Eu vou atenuando, né, nessas radiografias esses diferentes tipos de tecido. E eu consigo fazer uma avaliação, né, bidimensional desses cortes ali obtidos ao longo da tomografia computadorizada. Qual é a vantagem? Eu tenho tanto medida quantitativa quanto qualitativa. Então, eu consigo avaliar depósitos de gordura e infiltração de gordura corporal. É padrão ouro também para análise de composição corporal. Possibilita você visualizar não só se existe gordura, mas a quantidade de gordura presente nesses tecidos, por exemplo. Você consegue discriminar a massa de gordura total e a massa de gordura regional em regiões. Você tem uma alta resolução, né, dessa imagem e, consequentemente, você consegue também, né, adquirir para fins de diagnóstico clínico, por exemplo, para médicos. Então, não é só simplesmente você avaliar a gordura visceral. Você consegue avaliar essa gordura visceral, por exemplo, né, em células hepáticas, e isso está associado à esteatose hepática e ter um diagnóstico médico de esteatose hepática, por exemplo, tá? Qual é a desvantagem? Limitado a ambiente altamente especializado. Você precisa de alguém especializado para operar. E grande exposição à radiação. Então, diferente do DEXA, que a radiação é baixa, a tomografia você está exposto a grande exposição de radiação, tá bom? É importante a gente lembrar, né, que o método de ressonância magnética, ele é um dos métodos que a gente utiliza para avaliar, por exemplo, né, a composição corporal, também como método duplamente, né, método indireto, que permite também, através de imagens que são produzidas pela agitação de prótons, obter, por exemplo, a disposição da gordura corporal, do tecido muscular em diferentes tecidos corporais. Então, eu vou ter imagens que vão ser obtidas de forma regional, transversal, cortes obtidos dessas imagens através da passagem de imagens volumétricas tridimensionais em diferentes tecidos, e a partir daí eu vou conseguir determinar, através da presença e da ativação, né, e agitação desses prótons obtidos por radiofrequência e absorção de energia, eu vou avaliar o hidrogênio que vai ser encontrado na água e na gordura corporal. Então, esse hidrogênio que vai estar presente na água e na gordura corporal, ele vai emitir sinais dessa imagem, e esses sinais vão estar diretamente correlacionados aos prótons presentes na gordura e na água. Então, através desses prótons presentes na gordura e na água, eu consigo obter diferentes imagens regionais e transversais do corpo inteiro e consigo determinar a composição corporal e quantificar. Então, eu determino e quantifico o tecido adiposo, músculo esquelético, edema, órgão visceral, se tem infiltração de gordura, por exemplo, nesses órgãos. Então, vamos falar das vantagens e desvantagens. O que é importante que a gente lembre, né? Que a medição é uma vantagem, essa medição ela ser feita em vivo e, consequentemente, você observar os diferentes depósitos de gordura em diferentes regiões do corpo. Além disso, é um padrão ouro para determinar a composição corporal, permite que você visualize e quantifique os tecidos, os órgãos, os constituintes, por exemplo, presentes no músculo, no tecido adiposo. Não usa radiação ionizante e é excelente porque você vai ter uma resolução de imagem, diferentes cortes, exatamente por conta dos prótons que vão estar presentes na água. E aí você consegue, através desses cortes obtidos da agitação dessas moléculas de prótons, determinar imagens com alta resolução. E isso permite com que você quantifique melhor o tecido adiposo, por exemplo, o tecido muscular, o tecido mineral ósseo. Dessa forma, pode ser utilizado, como não tem radiação ionizante, para várias idades, para diferentes tipos, né, de idades e ciclo da vida. Qual é a desvantagem?
é um ambiente extremamente especializado. Então, é muito adotado para centros especializados, para pesquisa científica, né? E é um procedimento também que exige que os indivíduos prendam a respiração. E isso é importante para que a gente consiga ter todo um caminho adequado para a obtenção dessas imagens através desses prótons e da variação e da agitação desses prótons. Todavia, é um método padrão ouro para a composição corporal. Vamos aplicar? Então, a gente tem um caso clínico aqui, que é o Roberto, com 52 anos. Ele tem 98 quilos, 1,73 metros, um IMC de obesidade grau 1, que é 32,7, hipertensão controlada, queixa de fadiga ao caminhar e interesse em iniciar atividade física. O nutricionista solicitou uma composição corporal através do DEXA, a fim de utilizar esses dados para fazer o planejamento dietético desse paciente e monitorar a redistribuição de gordura corporal. No resultado do DEXA, a gente tem que o paciente tem 34,8% de gordura corporal, 34,1 quilos de massa gorda total, 61,5 quilos de massa magra total, 2,4 quilos de massa óssea estimada, gordura, aquilo que a gente viu lá atrás, né? A gordura estratificada, por isso que é mais preciso, ó. Gordura abdominal do tronco, 42,5% e gordura de membros inferiores, 28%. Vamos interpretar? Roberto apresenta alta porcentagem de gordura total. Então, se a gente voltar aqui, ó, 34,8%. O ideal para o homem é até 20%. Então, ele apresenta alta porcentagem de gordura corporal, com acúmulo predominante aonde? Na gordura visceral. 42,5% aonde? No tronco, né? Então, se a gente observar, a gente tem aumento da gordura visceral, que é um fator de risco direto para doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. Então, apesar da obesidade, se a gente for olhar aqui, ó, a massa magra de Roberto está preservada. Então, não tem uma massa magra de déficit proteico, ok? Ele tem uma massa magra preservada, o que favorece, por exemplo, uma boa resposta para a prática em atividade física. Então, o nutricionista deve estimulá-lo a praticar mais atividade física para desenvolver essa massa magra, porque a massa magra, como tecido metabolicamente ativo do corpo, vai gerar o quê? Maior perda de gordura corporal. E isso vai ter um reflexo direto na maior perda de peso. Então, a massa muscular preservada é um indício de que esse paciente ele está preservando a massa magra, mas está possivelmente com excesso de consumo calórico, que está desencadeando um aumento de gordura corporal, ok? A gente observa também que o DEXA mostrou, né, que a massa óssea estimada está dentro do que é considerado normal e, consequentemente, o que a gente precisa fazer, né? Trabalhar com o Roberto para buscar um equilíbrio em relação ao consumo excessivo de calorias, promovendo uma restrição calórica que possa permitir ao Roberto uma perda de peso em gordura corporal. Então, é importante agora acompanhar o Roberto numa estratégia nutricional de restrição calórica, com redistribuição de macronutrientes, aumentando o consumo de fibras, reduzindo o consumo de gordura saturada, reduzindo o consumo de alimentos açucarados, fazendo uma redistribuição adequada, né, do consumo de carboidrato, proteína e lipídios, e promovendo uma restrição de 500 a 1.000 quilocalorias ali por dia, para que o Roberto possa ter um déficit calórico que possa contribuir do seu valor energético total para uma redução de gordura corporal. E aí, interpretar esse resultado em um segundo momento, posteriormente à adesão ao plano alimentar e, consequentemente, comparar a gordura corporal total do Roberto após a realização do plano alimentar. Então, dessa forma, a gente consegue observar aqui nesses dados que o DEXA traz para a gente a gordura bem estratificada e essa gordura tanto do tronco quanto dos membros inferiores e a massa óssea, justificando. A gente sabe que o DEXA ele é padrão ouro para a massa óssea,
né? E a gente sabe que pacientes obesos tendem a ter uma densidade mineral óssea, às vezes, abaixo do adequado, e a gente observa que não está acontecendo isso com o Roberto. Então, é um ponto positivo também da análise, né, metabólica do Roberto aqui, através do DEXA, tá bom?